Sou responsável pela rega de vários grupos na igreja. Um dia, a irmã Liu, uma líder de grupo, me enviou uma mensagem dizendo que a irmã Fã, uma recém-convertida que ela estava regando, não tinha vindo às reuniões recentemente e não respondia às mensagens. Eu já tinha regado a irmã Fã antes e a conhecia. A irmã Liu queria que eu entrasse em contato com ela e lhe perguntasse se ela tinha alguma dificuldade. Pensei, essa é a quarta vez que você entra em contato comigo este mês. Passei muito tempo conversando com a irmã Fã, depois de todas as vezes que você pediu que eu a ajudasse e apoiasse. Já estou muito ocupada regando outros recém-convertidos. Gastar todo o meu tempo com ela não atrapalharia o meu dever? Os recém-convertidos pelos quais sou responsável ainda têm muitos problemas não resolvidos. Você é responsável pela rega da irmã Fã. Por isso, cabe a você apoiá-la. Se a irmã Fã ainda não participa normalmente das reuniões, depois de tanto tempo, talvez você esteja sendo descuidada no seu dever. Além disso, se eu for comungar com ela, ninguém saberá que fui eu que fiz o trabalho. Seria melhor gastar meu tempo com os recém-convertidos sob a minha responsabilidade. Se eu regar bem essas pessoas e mostrar que sou eficaz no meu dever, os líderes certamente dirão que eu cumpro o meu dever e dou o meu melhor. Pensando nisso, eu disse à irmã Liu que os recém-convertidos que eu estava regando ainda tinham muitos problemas que precisavam ser resolvidos. Por isso, eu só podia prometer deixar uma mensagem para a irmã Fã, mas não podia garantir que teria tempo para comungar com ela. Depois de dizer isso, eu me senti um pouco culpada e incomodada. Eu estava protegendo o trabalho da igreja ao fazer isso? Estava praticando a verdade? Lembrei-me das palavras de Deus. Consciência e razão deveriam ser os componentes da humanidade de uma pessoa. Ambos são os mais fundamentais e importantes. Que tipo de pessoa é essa que não possui consciência e não tem a razão da humanidade normal? Em termos gerais, é uma pessoa a qual falta humanidade. Uma pessoa de humanidade extremamente pobre. Entrando em maiores detalhes, quais manifestações de humanidade perdida essa pessoa exibe? Tente analisar quais características são encontradas em tais pessoas e quais manifestações específicas elas apresentam. Elas são egoístas e más. Pessoas egoístas e más são superficiais em suas ações e se mantêm afastadas de tudo que não lhes diz respeito diretamente. Elas não consideram os interesses da casa de Deus, nem mostram consideração pela vontade de Deus. Não assumem nenhum fardo de dar testemunho de Deus, nem de cumprir seus deveres.
e elas não têm senso de responsabilidade. O que é que elas pensam sempre que fazem algo? Sua primeira consideração é: Deus saberá se eu fizer isso? É visível para outras pessoas? Se outras pessoas não veem que eu despendo todo esse esforço e trabalho diligentemente, e se Deus também não o vê, então não adianta despender tanto esforço ou sofrimento por isso. Isso não é extremamente egoísta? É também um tipo baixo de intenção. Quando elas pensam e agem dessa maneira, a sua consciência está desempenhando algum papel? Alguma parte da consciência é acusada nisso? Não. O que as palavras de Deus revelavam era precisamente o meu estado. Senti-me muito envergonhada e culpada. E tudo o que fazia, eu só considerava se era benéfico para mim e se as pessoas podiam ver. Não considerava o trabalho da igreja. Eu era tão egoísta e desprezível. A irmã Fã não vinha às reuniões, por isso precisava de apoio, ajuda e da rega e da provisão das palavras de Deus. A irmã Fã e eu nos conhecíamos melhor, por isso era melhor eu ajudá-la. No entanto, eu só conseguia pensar no tempo e na energia que gastaria, se receberia o crédito e no benefício que isso me traria. Quando pensei no fato de que os líderes não veriam se eu pagasse um preço por essa questão, inventei desculpas para me esquivar, sem de modo algum pensar se a irmã Fã se tornaria passiva e abandonaria a fé. Pensei no esforço que Deus investe em salvar uma pessoa e em como, ao mesmo tempo, Satanás observa todos de perto e tenta usar todos os tipos de truques para evitar que as pessoas sigam Deus. Se os recém-convertidos não vêm às reuniões, todos nós devemos nos unir em nosso propósito, confiar em Deus, comungar sobre a verdade com os recém-convertidos, resolver as suas várias dificuldades e os problemas e ajudá-los a construir um alicerce assim que possível. Mas eu não considerei a vontade de Deus nem um pouco. Eu vi claramente que a irmã Fã não vinha às reuniões e que ela corria o risco de abandonar a sua crença. Mas optei por ficar de braços cruzados e ignorar. Eu era egoísta e desprezível, sem nenhuma humanidade. Pensando nisso, senti-me péssima e ainda mais culpada. Senti que não podia ser tão inescrupulosa. Devia cooperar com a minha irmã e apoiar a irmã Fã. Naquela noite, deixei uma mensagem para a irmã Fã, perguntando-lhe sobre o seu estado. No dia seguinte, a irmã Fã respondeu à minha mensagem, dizendo que algumas coisas tinham acontecido com ela recentemente e que ela estava se sentindo muito negativa. Ela não sabia se devia ou não vir às reuniões. Perguntei quais eram as dificuldades dela, mas ela hesitou em responder. Achei que ela devia estar tendo
uma dificuldade relativamente grande. Sem a comunhão para resolver isso logo, ela corria o risco de dar um passo errado e recuar. Mas eu conhecia também o caráter dela. Sem a comunicação e orientação a longo prazo, ela tinha dificuldade de abrir o coração. Por acaso, eu tinha assumido a responsabilidade por mais recém-convertidos nos dias anteriores. Por isso, estava muito ocupada nessa época. Se eu passasse todo o meu tempo resolvendo o estado dela, eu não conseguiria regar a tempo os recém-convertidos pelos quais eu era responsável. Se eles tivessem problemas, isso não seria responsabilidade minha? E se eu me tornasse menos eficaz no cumprimento do meu dever, o que os líderes pensariam de mim? Ao pensar nisso, hesitei novamente. Quis passar esse problema para outro irmão, para que ele o resolvesse. Nesse momento, a irmã Fã de repente ficou offline e não respondeu às mensagens. Quando vi isso, pensei que eu tinha feito a pergunta e que não havia nada que eu podia fazer se ela não quisesse me contar. Por isso, parei de perguntar-lhe sobre isso. No dia seguinte, uma recém-convertida, sob minha responsabilidade de rega, não respondeu à minha mensagem. Fiquei um pouco ansiosa. Por isso, corri descobrir as dificuldades dela, temendo que ela não viesse às reuniões. A essa altura, percebi de repente que era irresponsabilidade minha não continuar a me informar sobre a irmã Fã no dia anterior e senti-me um pouco culpada. Ali estava uma recém-convertida que estava tendo problemas, alguém pelo qual eu era diretamente responsável. E eu parei para apoiá-la e ajudá-la. Mas quando se tratava de alguém que não estava dentro do escopo da minha responsabilidade, eu achava que se gastasse um pouco de tempo com ele, eu estaria atrasando o meu dever. Por que eu era tão egoísta? Pensando nisso, orei a Deus para pedir que Ele me guiasse, para eu me entender mais profundamente. Assisti a um vídeo de leitura de uma passagem da Palavra de Deus que me ajudou a ver esse assunto com uma clareza um pouco maior. Deus Todo-Poderoso diz: como o egoísmo e a vileza dos anticristos se manifesta. Em tudo que beneficia seu status ou reputação, eles se esforçam para fazer ou dizer o que for necessário e suportam voluntariamente qualquer sofrimento. Mas quando se trata do trabalho arranjado pela casa de Deus, ou quando se trata de trabalho que beneficia o crescimento na vida dos escolhidos de Deus, eles o ignoram totalmente. Mesmo quando malfeitores interrompem, interferem e cometem todos os tipos de males, afetando assim seriamente o trabalho da igreja, eles permanecem passivos e despreocupados, como se isso nada tivesse a ver com eles. E se alguém descobre e denuncia os atos perversos de um malfeitor, eles dizem que não viram nada e fingem ignorância. Não importa o trabalho que faça, o tipo de pessoa que é um anticristo
nunca pensa nos interesses da casa de Deus. Só considera se os seus interesses serão afetados. Pensa apenas no pouquinho de trabalho à sua frente que o beneficia. Para ele, o trabalho principal da igreja é apenas algo que fazem em seu tempo livre. Não o leva nem um pouco a sério. Ele simplesmente faz um esforço superficial. Só faz o que gosta de fazer. E só faz o trabalho de manter seu próprio poder e posição. Aos seus olhos, qualquer trabalho arranjado pela casa de Deus, o trabalho de espalhar o Evangelho e a entrada na vida do povo escolhido de Deus, não são importantes. Não importa quais dificuldades as outras pessoas tenham no trabalho delas, que problemas elas identificaram e relataram a eles, quão sinceras sejam suas palavras, os anticristos não dão atenção, não se envolvem. É como se nada tivesse a ver com eles. Eles são totalmente indiferentes em relação aos assuntos da igreja. Não importa quão importantes esses assuntos sejam. Mesmo quando o problema está bem na frente deles, eles o tratam apenas com superficialidade. Somente quando são tratados diretamente pelo alto e ordenados a resolver um problema, é que eles fazem um pouco de trabalho real, com má vontade, e entregam algo que o alto possa ver. Logo depois, eles continuarão com os próprios assuntos. Em relação ao trabalho da igreja, em relação às coisas importantes do contexto mais amplo, eles são desinteressados e indiferentes. Até ignoram os problemas que descobrem, dão respostas superficiais ou usam suas palavras para dispensar você quando questionados sobre problemas. Só tratam os problemas com grande relutância. Essa é a manifestação do egoísmo e da vileza, não é? Além disso, não importa que dever os anticristos estão cumprindo, eles só pensam se isso vai melhorar seu perfil. Contanto que eleve sua reputação, eles quebram a cabeça para encontrar um jeito de aprender a fazê-lo, a executá-lo. Eles só se importam se isso os destacará. Não importa o que façam ou pensem, eles só se preocupam com seus próprios status e fama. Não importa o dever que estejam cumprindo. Eles só competem para ver quem é mais alto ou mais baixo, quem vence e quem perde, que tem a reputação maior. Eles só se importam com o número de pessoas que os admiram e com o número de seguidores que eles têm. Eles nunca comunicam a verdade, nem resolvem problemas reais. Nunca consideram como fazer as coisas de acordo com os princípios no cumprimento do dever. Se eles foram fiéis, se cumpriram suas responsabilidades, se eles se desviaram ou se existe algum problema. Nem pensam no que Deus exige e no que é a vontade de Deus. Eles não dão a menor atenção a essas coisas. Eles só se esforçam e fazem coisas para o bem de status e prestígio, para satisfazer seus próprios desejos e ambições. Essa é a manifestação do egoísmo e da vileza, não é? Isso expõe totalmente como seu coração transborda de suas ambições, desejos e exigências absurdas. Tudo o que fazem é governado pelos seus desejos e ambições. Não importa o que façam, a motivação e o ponto de partida são seus desejos, ambições e exigências absurdas. Essa é a manifestação arquetípica de egoísmo e vileza. As palavras de Deus me abalaram profundamente. E eu me senti péssima. Os anticristos só consideram os próprios interesses em tudo que fazem, contanto que algo os beneficie. Eles quebram a cabeça e trabalham muito para conseguir. Estão dispostos a suportar qualquer sofrimento. Mas quando algo não os beneficia, eles não mexem um dedo, não protegem
nem um pouco os interesses da igreja, que são particularmente egoístas e desprezíveis. Para o anticristo, um dever é apenas uma ferramenta para alcançar seus objetivos pessoais. Todos os seus esforços são em prol de seus desejos egoístas. Eles não se importam com quantas pessoas possam vir para diante de Deus, nem seus problemas das outras pessoas podem ser resolvidos. Sua única preocupação é saber se eles podem ser estimados pelos outros e se podem se destacar da multidão. Eles transformam o dever num instrumento com o qual buscam a própria reputação e status. E todos os seus irmãos se tornam vítimas da sua busca. Minhas ações não eram iguais às de um anticristo? Quando a irmã Fã teve dificuldades e precisou de ajuda, eu achei que estava perdendo o tempo comungando com ela. Achei que eu não receberia crédito pelo tempo e energia que gastaria lidando com isso e que eu não ganharia nada. Por isso hesitei em fazer isso. Mesmo quando fiz com relutância, estava apenas agindo sem me envolver. Quando a irmã Fã não respondeu à mensagem, não voltei a perguntar ou a me preocupar com o que tinha acontecido. Até achei que não teria como ajudá-la, já que não conseguia entrar em contato com ela. Eu sabia que se as dificuldades da irmã Fã não fossem resolvidas a tempo, ela correria o risco de abandonar a fé. Mas mesmo assim, tentei iludir a minha consciência e ser superficial. Eu era verdadeiramente irresponsável. Quando os recém-convertidos, pelos quais eu era responsável, se deparavam com dificuldades, eu quebrava a cabeça para encontrar uma solução, porque isso envolvia se eu era eficaz no meu dever e se eu seria estimada pelos irmãos e líderes. Eu estava disposta a sofrer e a pagar um preço pela minha imagem, meus interesses. Mas quando não tinha nada a ganhar, mesmo quando via uma recém-convertida sendo perturbada por Satanás, vivendo na escuridão e correndo o risco de ser capturada por Satanás, eu não fazia nada. Como podia-se dizer que eu tinha humanidade? Eu era responsável por regar os recém-convertidos. Quando os recém-convertidos tinham algum problema ou dificuldade, eu tinha a obrigação de resolvê-lo. Principalmente quando os recém-convertidos ficavam fracos e passivos. Eu devia apoiá-los a tempo para estabelecer um fundamento no caminho verdadeiro. No entanto, eu dividia os meus deveres em seus e meus. Achava que não era meu dever se eu não fosse diretamente responsável. Não considerava o trabalho geral da igreja, muito menos o estado da recém-convertida. Se ela se retirasse por causa da minha irresponsabilidade, eu não estaria cometendo o mal? Eu fui tão egoísta e desprezível. Refleti sobre a razão pela qual este mundo está ficando cada vez mais sombrio e maligno, e pela qual os humanos estão se tornando cada vez mais corruptos. É porque as pessoas vivem
segundo filosofias satânicas, tais como cada um por si e o demônio pega quem fica por último, e nunca mexa um dedo sem recompensa. Essas coisas se tornaram a natureza das pessoas há muito tempo. Todos lutam pelos próprios interesses, vivem para si mesmos e até sacrificam os interesses dos outros pelos seus interesses, à medida que se tornam cada vez mais egoístas e enganosos. Embora acreditasse em Deus e cumprisse o meu dever na igreja, eu ainda não tinha obtido a verdade. Ainda vivia segundo filosofias satânicas. Eu era sempre mesquinha com o meu tempo e energia. Eu só buscava os meus interesses pessoais. Quando se tratava dos meus interesses, eu estava disposta a pagar qualquer preço. E se eu não me beneficiava, eu ignorava as coisas. Ou mesmo que fizesse as coisas com relutância, eu enrolava e agia sem me envolver. Eu vi que eu não tinha sinceridade para com Deus, que via o meu dever como um instrumento para buscar status e reputação, e usava o meu dever para aumentar o meu valor. Eu estava trilhando a senda dos anticristos. Mais tarde, li uma passagem da palavra de Deus que diz: qual é o critério pelo qual os feitos de uma pessoa são julgados como sendo bons ou maus? Depende de se, em seus pensamentos, expressões e ações, vocês tiverem o testemunho de pôr a verdade em prática ou não, e de viverem a realidade da verdade. Se não tiver essa realidade ou não a viver, então você é, sem dúvida, um malfeitor. Como Deus vê os malfeitores, seus pensamentos e atos externos não dão testemunho de Deus, tampouco envergonham nem derrotam Satanás. Em vez disso, envergonham a Deus e estão repletos de marcas que fazem Deus ficar envergonhado. Você não está testificando de Deus, não está se despendendo por Deus, nem está cumprindo sua responsabilidade e suas obrigações para com Deus. Em vez disso, está agindo para o próprio bem. O que realmente significa para o próprio bem? Para ser exato, significa para o bem de Satanás. Por isso, no fim, Deus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aos olhos de Deus, você não fez boas ações, mas ao contrário, seu comportamento se tornou maligno. Isso não só não ganhará a aprovação de Deus, isso será condenado. O que alguém com tal crença em Deus busca ganhar? Tal crença não seria em vão no final? Depois de ler as palavras de Deus, entendi que Deus não avalia o desempenho das pessoas nos seus deveres com base no sofrimento que suportam ou no preço que pagam. Ele vê se elas praticam a verdade, se os seus motivos para fazer as coisas estão protegendo os interesses da igreja e se elas testificam e satisfazem a Deus.
Se a intenção delas no cumprimento do dever é destacar-se da multidão e passar uma impressão boa, então, por mais sofrimento que suportem, Deus não aprovará e Deus as condenará como malfeitores. Eu pensei em como, quando a irmã Fã foi perturbada por Satanás, quando ela estava em seu momento mais fraco e mais carente, eu fiquei assistindo e não me importei. Quando vi que não me beneficiaria pessoalmente, ao desempenhar meu dever dessa forma, eu estava empenhada no esforço pessoal. Não estava de modo algum tentando satisfazer a Deus. Se eu não me arrependesse, no final, eu só seria detestada e expulsa por Deus. Quando entendi isso, orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse para eu me libertar do meu egoísmo e fazer o meu melhor para apoiar a irmã Fã. Depois de orar, deixei outra mensagem para ela e me surpreendi quando ela respondeu rapidamente. No início, ela não quis abrir o coração, por isso orei a Deus. Falei com ela sobre a minha experiência e a guiei passo a passo. Mais tarde, ela se abriu e disse que recentemente a família dela tinha sido enganada pelos rumores e as falácias do Partido Comunista, de modo que a impediram e perseguiram para que ela parasse de acreditar em Deus. Ela se sentiu constrangida, razão pela qual não estava disposta a vir às reuniões. Li algumas passagens da Palavra de Deus para ela e comunguei como praticar a verdade quando somos perturbados por Satanás e como permanecer firme, dar testemunho e humilhar Satanás. Antes que eu desse conta, 3 horas tinham passado e o dia já estava nascendo. Mas a irmã Fã agradeceu a Deus por se sentir energizada nessa noite e não estar cansada, e disse que queria ir à reunião seguinte. Quando a ouvi dizer isso, fiquei muito comovida. Eu não tinha feito nada, além de passar algum tempo comungando as palavras de Deus com ela, e a atitude dela mudou. Tudo isso era resultado da obra de Deus. Percebi que se deixasse de lado os meus interesses pessoais, praticasse a verdade e cumprisse o meu dever, eu teria a orientação de Deus e o meu coração se sentiria à vontade e em paz. Pouco tempo depois, uma irmã me procurou e disse que uma recém-convertida, sob a responsabilidade de rega dela, não tinha vindo às reuniões e que ela não sabia como comungar e ajudá-la. Sabendo que eu já tinha regado essa recém-convertida, ela queria que eu a ajudasse, apoiasse e comungasse com essa recém-convertida. Quando isso aconteceu, senti-me um pouco relutante. Pensei, para resolver o problema da recém-convertida, terei que passar muito tempo comungando com ela. Ando ocupada recentemente e os recém-convertidos, pelos quais sou responsável, também precisam de rega e apoio. Além disso, não tenho contato com essa recém-convertida há algum tempo. Por isso, se eu for falar com ela, é possível que ela nem me responda.
Então, devo gastar esse tempo mesmo assim? Quando eu me dei conta de ter esses pensamentos, percebi que eu estava novamente protegendo interesses próprios. Por isso, orei a Deus em silêncio. Me acalmei e parei de defender a mim mesma. Mais tarde, li esta passagem da palavra de Deus. Quando o egoísmo e oportunismo aparecem em você e você o percebe, você deveria orar a Deus e buscar a verdade, a fim de tratar disso. A primeira coisa da qual você deveria estar ciente é que, em essência, agir desse jeito é uma violação dos princípios da verdade. É prejudicial ao trabalho da igreja. É um comportamento egoísta e desprezível. Não é o que pessoas normais devem fazer. Você deveria deixar de lado o seu egoísmo e interesses e deveria pensar no trabalho da igreja. É isso que Deus quer. Depois de refletir sobre si mesmo, por meio de oração, se você realmente perceber que agir dessa forma é egoísta e desprezível, deixar de lado seu egoísmo será fácil. Quando você deixar de lado seu egoísmo e oportunismo, você se sentirá fundamentado, estará em paz, alegre e sentirá que deveria haver consciência e senso em como você se comporta, que você deveria pensar no trabalho da igreja, que não deveria se concentrar em seus interesses, o que é tão egoísta, desprezível e desprovido de consciência ou senso. Agir de modo altruísta, pensar no trabalho da igreja e só fazer o que satisfaz a Deus é justo e honrável e trará valor para a sua existência. Vivendo dessa maneira na Terra, você está sendo aberto e honesto. Está vivendo uma humanidade normal e a imagem verdadeira do homem. E você não só tem uma consciência limpa, mas também é digno de todas as coisas que Deus lhe concedeu. Quanto mais você viver assim, mais fundamentado se sentirá, mais pacífico e alegre será, e mais esclarecido se sentirá. Como tal, você não terá posto os pés na trilha certa da fé em Deus? A palavra de Deus apontou uma senda de prática clara para mim. Aqueles que realmente acreditam em Deus conseguem renunciar aos seus interesses pessoais e proteger os interesses da igreja na maior medida possível quando as coisas acontecem, enquanto aqueles que são egoístas e desprezíveis e que tramam em prol de seus interesses no cumprimento do dever só escolherão satisfazer os seus interesses pessoais. Percebi que essa circunstância veio para mim como um teste de Deus. Deus queria ver que escolha eu faria nessa questão. Dessa vez, eu já não podia ser egoísta e desprezível e só pensar em mim.
devia praticar a verdade para satisfazer a Deus. Pensando nisso, acalmei o meu coração e enviei uma mensagem à recém-convertida, enquanto orava sinceramente por ela. Quando pratiquei dessa forma, eu me senti muito segura, sabendo que tinha feito tudo o que podia. Senti que não havia nada do que me arrepender. Eu entendi verdadeiramente que devia cumprir o meu dever sem me preocupar com ganhos e perdas pessoais e que devia fazer o meu melhor para cumprir as minhas responsabilidades. Só assim eu poderia viver uma vida honesta